Então, o que que a gente já viu até aqui? A gente relembrou o conceito ali de ímã. A gente viu que o campo magnético sai do norte e entra no sul. E lembrando, só para ajudar a gente a relembrar, que esse sul aqui é o sul magnético, né? Que é a mesma coisa que eu falar que é o norte geográfico. E que o meu norte, aqui nesse desenho, é o norte magnético. Que é a mesma coisa que eu falar sul geográfico. Só relembrando do que a gente já viu nas aulas passadas. Aí na aula passada a gente viu o experimento de Ørsted, que cargas em movimento geram campo magnético, e a gente viu como que esse campo magnético se comporta pela regra da mão direita. A videoaula está lá no YouTube dessa aula. E hoje a gente vai ver sobre a força magnética, e a gente vai ver que quando uma partícula eletrizada, na presença de um campo magnético, ela pode sofrer a ação de uma força magnética. Essa ação vai acontecer quando a partícula é lançada perpendicularmente ao campo magnético. E não vai acontecer quando é lançada paralela ao campo magnético. Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Então a gente vai continuar aqui. E eu vou dando pausas caso tiver dúvida, tudo bem? A gente vai ver aqui agora a formulazinha da força magnética, caso precisar em alguma questão. A força magnética, ela é o campo, representado pelo B, vezes o Q, esse Q é a carga, vezes a velocidade da carga, vezes o seno do ângulo, de B entre V. Então, vamos com calma. Então, esse B aqui, ó, ele quer dizer que é o campo magnético. Esse Qzinho aqui é a nossa carga. Esse V aqui, ó, é a nossa velocidade. E esse seno de θ é o ângulo entre ângulo entre o V e o B. O V é velocidade e o B o campo. Essa fórmula pode ser que caia para vocês, mas ela não tem muito histórico de cair no Enem, de fazer conta. Ela tem mais o histórico de você entender o que é força magnética, mais conceitual mesmo. Eu vou dar aqui para vocês um macetezinho para ajudar a decorar essa fórmula. Então, o macetezinho é o seguinte: a força magnética é boi quer vaca sem teta. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Boi quer vaca sem teta. Força magnética, boi quer vaca sem teta. Então, eu vou escrever aqui. É só para ajudar, viu, gente? A decorar, porque é muita coisa. Boi quer vaca sem teta. O boi pro campo,
o quer para carga, a vaca com V de velocidade, o sem, relembrando o seno, e esse símbolo aqui é o θ. Então, boi, que é vaca, sem θ. Tudo bem? Só para ajudar a decorar. Alguma dúvida até aqui? Então, agora a gente vai ver alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre a força magnética. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pontos importantes. Isso aqui que eu estou escrevendo, gente, depois eu vou transformar num PDF e vou pôr lá no Drive, tá bom? Então vai ser como se fosse um slide, mas assim, a gente está fazendo aqui junto, como se fosse na aula, né? Trazendo um pouquinho da experiência. Então vamos ver os pontos importantes que a gente precisa saber sobre a força magnética. O primeiro ponto é o quê? A força magnética não altera o valor da velocidade. E nem o valor da energia cinética da partícula. Então, o que está me falando aqui? A força magnética não altera o valor da velocidade e nem o valor da energia cinética da partícula. Então, se uma partícula entrar num campo e ela tiver perpendicular ao vetor velocidade dela, tiver perpendicular ao campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Mas essa força magnética não vai alterar o valor da velocidade e nem o valor da energia cinética da partícula. Vou dar, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma partícula aqui e ela vai estar indo nessa direção, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vou supor que ela entrou num campo e sofreu a ação de uma força magnética. Só que essa força não vai alterar o valor de velocidade dela, que é de 10 metros por segundo. Pode alterar a direção e o sentido. Então, por exemplo, essa partícula, ela vai estar aqui agora. E eu vou supor que a sua velocidade está para cima. Só que essa velocidade, ela continua sendo de 10 metros por segundo. Mas o que mudou então? Antes aqui no primeiro ali, ó, a velocidade, ela estava na horizontal. Lembrando que a gente já viu sobre isso, que se está deitado, é horizontal. E se está em pé,
é na vertical. Só que a horizontal, a gente divide ela em direita e esquerda. E a vertical, a gente divide ela em cima e embaixo. Beleza? A gente já viu isso em alguma aula. Aí para trás, mas só relembrando. Então, nesse primeiro aqui, ó, como é que tá meu vetor velocidade? Ele tá na horizontal e está indo para a direita. E nesse aqui? Esse aqui vai estar como? Tá na vertical e indo para cima. Porque a setinha está apontando para cima. Então, você está vendo que o valor não mudou. Então, continua o mesmo valor. Mas o que eu mudei? Essa mudança foi na direção mudança na direção e no sentido. Lembrando que a direção ela é horizontal ou vertical. Quando eu falo de sentido, eu estou falando de direita e esquerda ou de cima para baixo. Alguma dúvida até aqui, gente? Pode mandar aí se tiver. Vou dar um tempinho. Então, já que tá tranquilo, vou continuar, tá bom? Então, a força magnética, ela vai fazer mais ou menos isso aqui com uma partícula. Tá vendo que o valor continua o mesmo? Mas o que eu vou mudar é a direção e o sentido. Então, esse é o segundo ponto importante sobre a força magnética. Então, eu vou escrever aqui, ó. A força magnética, vou simplificar por FM, tá bom? FM é a força magnética. Ela muda apenas o sentido e direção da velocidade. Foi o que a gente viu ali em cima. Também falei aqui na frase em cima que o valor da energia da cinética da partícula não muda. Então, por exemplo, se aqui nessa primeira a energia cinética for de 10 joules, aqui depois que ela sofreu a ação de uma força magnética, a energia cinética também continua 10 joules. Então, a única coisa que a força magnética faz é mudar o sentido e a direção da velocidade. Tudo bem? E o último ponto é que a força magnética ela é perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Lembrando que a gente acabou de ver o que é perpendicular aqui em cima, né? E quando forma um ângulo de 90 graus, e uma representação seria essa aqui. O vetor
um vetor para cima e outro para o lado, formando o ângulo de 90 graus. Então, a força magnética, ela é perpendicular. O que quer dizer perpendicular? Perpendicular. Eita, não tô pegando. Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com a velocidade e o campo magnético. Então, esses são os pontos importantes sobre a força magnética. Então, pode ser que caia muita questão assim de vocês entenderem o que ela é e o que ela faz. Então, ela não vai mudar o valor da velocidade e nem da energia cinética, apenas mudando a direção e o sentido da velocidade, e ela é perpendicular à velocidade ao campo magnético. Alguma dúvida até aqui, gente? Se tiverem, pode mandar aí. Por enquanto, sem dúvidas. Então, tá, beleza. Então, o que a gente já viu? Relembrou do ímã, relembrou do experimento de Ørsted, que ele descobriu que um circuito gera campo magnético também. A gente viu a regra da mão direita na aula passada. E hoje a gente está vendo sobre força magnética, que nem sempre ela vai ocorrer. Ela só vai ocorrer quando a partícula for lançada perpendicularmente ao campo. E a gente viu a formulazinha dela, que é boi que é vaca sem teta. A gente viu os pontos importantes, que ela não altera o valor da velocidade e nem da energia cinética. Ela vai apenas mudar o sentido da direção e ela é perpendicular ao vetor da velocidade e do campo magnético. Tudo bem? Agora a gente vai aprender a regra do tapa, que é a segunda regrinha que a gente usa à mão. Na aula passada, que está gravada, eu mostro a regra da mão direita e hoje a gente vai ver a regra do tapa. A primeira coisa é, quando que eu vou usar a regra do tapa? Eu vou usar a regra do tapa quando estiver falando para mim de força magnética, de campo, lembrando que o B é o campo, e de velocidade. Então, na questão, tá falando de força magnética, tá falando de campo magnético e tá falando de velocidade, ou fala de dois e quer achar um, fala do campo e da velocidade e quer achar a força, se tiver envolvendo de algum jeito os três, é porque eu tenho que usar a regra do tapa. Diferente do que a gente viu na aula passada da regra da mão direita. A regra da mão direita eu vou usar ela quando eu estiver falando de corrente, que é o meu I, né? E de campo magnético, que é o B. Então, falou de corrente e campo magnético, possivelmente eu vou usar a regra da mão direita. Mas agora falou de força magnética, campo magnético e velocidade, aí eu vou usar a regra do tapa. A gente vai estar usando os mesmos conceitos, a mesma simbologia que a gente usou na aula passada. Vou estar revisando ela aqui e vou apresentar para vocês a regra do tapa. Depois eu vou pedir um tempinho que eu vou mudar a câmera aqui para filmar minha mão e fazer uns exemplos com vocês.
para ficar mais claro, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar aqui é sobre a simbologia. Tudo bem? Igual eu comentei na aula passada, na nossa vida real, os objetos são em 3D, ou seja, tem 3 dimensões. Tem largura, comprimento e altura. Quando a gente pega uma representação do nosso mundo real, que está em 3D, e põe no papel, ele vira 2D, porque só tem 2 dimensões. Ou é largura e comprimento, ou é comprimento e largura. É sempre só 2 dimensões. Então fica difícil, às vezes, eu representar uma coisa do nosso dia a dia no papel. Então, para isso, para ficar mais fácil e a gente conseguir entender um objeto 3D em 2D, foi criada uma certa simbologia, ou seja, uns certos símbolos que quando você olha para ele, você tem que entender o que ele significa. O primeiro símbolo que a gente vai ver, deixa eu selecionar aqui, é uma bolinha com um xizinho dentro. Esse símbolo, ele quer dizer que está entrando na página. Então, se você vê esse símbolo em algum desenho, a bolinha com xizinho dentro, é porque quer dizer que está entrando na página. Se você vê uma bolinha, opa, deixa eu trocar aqui. Você vê uma bolinha com um pontinho, isso quer dizer que está saindo da página. Beleza? Esses são os 2 símbolos que a gente precisa conhecer. Agora eu vou falar bobagem, porque a cabeça da gente gosta de guardar bobagem. Esse xizinho aqui não lembra tipo uma estrela? Então quando entra, a gente vê a estrela. Tudo bem? É só para ajudar a gravar. Então o xizinho lembra da estrela que é entrando. Viu só um pontinho? É saindo. Outro conceito que a gente precisa entender também é o conceito de sentido horário e sentido anti-horário. Então imagina aqui um reloginho. Tudo bem? E ele escreveu os números aqui. Tudo bem? Se eu estiver andando no sentido que meus números estão crescendo, nesse sentido aqui, ó, você tá vendo que meus números estão crescendo? À medida que eu ando aqui, ó. 4, 5, 6, 7 e vai aumentando. Então, eu vou estar andando no sentido horário. Agora, se for o contrário, se eu estiver andando para cá, no sentido que tá vendo que meus números estão diminuindo, eu vou andar, tá andando no sentido anti-horário. Então, a minha dica
é exatamente essa. Se você tem dúvida nessa coisa de sentido horário e anti-horário, imagina um reloginho lá na questão e vê qual que é o sentido que vai estar andando. Se os números estiver crescendo, é sentido horário. Se estiver diminuindo, sentido anti-horário. Alguma dúvida até aqui, gente? Se tiver, pode mandar aqui. Aí. Ou tá tranquilo? O que vocês estão achando da matéria até agora? Tá dando para entender? Tá tranquila? Tá achando tranquilo, Gabi? Ela é gostosinha. Eu gosto dessa matéria. Oi, Emily. Pode falar aí. A aula caiu? Pode explicar de novo, por favor? Meu PC deu bug. Posso sim. De que parte que você perdeu? Me fala aí que eu explico de novo. A partir da regra do tapa mesmo. Beleza, eu vou explicar ela aqui de novo. A regra do tapa a gente vai ver ela daqui a pouco, porque aqui é só simbologia mesmo. E eu vou filmar minha mão e vocês vão ver como ela se comporta. Aí eu comentei aqui de quando que eu vou usar a regra do tapa. Quando a questão estiver falando de força magnética, campo magnético e velocidade, possivelmente vou usar a regra do tapa. Diferente do que a gente viu na aula passada da regra da mão direita. Era quando a questão falava de corrente e falava de campo magnético, né? Possivelmente eu iria usar a regra da mão direita. Mas aí se a questão tá falando de força magnética, campo magnético representado pelo B e velocidade, possivelmente eu vou usar a regra do tapa. Aí aqui eu tava lembrando da simbologia, que como representação na página, ela é em 2D, ou seja, duas dimensões, diferente da nossa vida real, que são 3 dimensões. Eles criaram uma simbologia para a gente conseguir entender um objeto que é 3D representado no papel 2D. Então, quando aparecer esses símbolos para você, você tem que saber o que é. O primeiro símbolo é esse aqui, ó. Uma bolinha com o X no meio. Ele quer dizer que é entrando na página. Aí eu dei a dica pro pessoal que esse X parece uma estrela, não é? Só bobagem para ajudar a guardar. A gente vê estrela quando está entrando. Tudo bem? Então, se você vê esse símbolozinho, lembra da estrela que vai ser entrando na página. Só bobagem, tá bom, gente? E o outro símbolo é essa bolinha com um pontinho no meio. Se você vê esse símbolo, é porque está saindo da página. Aí eu também relembrei o que é sentido horário e o que é sentido anti-horário. O sentido horário é no sentido que no relógio os meus números estão aumentando. Então eu estou indo para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Então, se meus números estiverem aumentando, é no sentido horário. Se tiver meus números diminuindo, é no sentido anti-horário. Então, eu estou dando essa dica do relógio, caso vocês ficarem meio confusos na questão. O que é sentido horário e o que é sentido anti-horário.
desenha um reloginho lá, que aí fica bem mais fácil entender. Deu para pegar, Emily? Alguma dúvida? Então, sem dúvidas, beleza. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês a regra do tapa. Vou ver se eu consigo desenhar uma mão aqui. A regra do tapa, a gente também vai usar a mão direita. Então, se fizer com a mão esquerda, vai dar ruim. Então, toma cuidado na hora da questão, que às vezes lá no dia da prova, a gente tá nervoso, tá ansioso, você escreve com a mão direita e vai fazer a regra com a mão esquerda. Vai dar errado. Então, nas duas regras, na regra da mão direita e na regra do tapa, eu vou usar a mão direita. E eu vou posicionar minha mão como se eu fosse estar indo dar um tapa, ou seja, minha mão vai estar aberta mesmo. Então, por isso que é o nome, que você põe a mão como se fosse dar para dar um tapa. E a gente vai ver como que a gente vai posicionar a mão de acordo com os dados que me der na questão. A primeira coisa aqui é o meu dedão. O meu dedão, ele vai representar a velocidade. Então, ele vai estar apontando no sentido da velocidade. Os meus outros dedos aqui, eles vão estar apontando para o campo magnético. Daqui a pouco a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Tudo bem? E a regra do tapa, a gente vai fazer exatamente o que ela fala pra gente fazer. A gente vai dar um tapa com ela. Só que a gente pode dar o tapa aqui nessa forma de dois jeitos. Ou vai ser um tapa com a palma da mão, ou com as costas da mão. Então a questão é, quando que eu vou dar o tapa com a palma e quando que eu vou dar com as costas? A palma eu vou dar quando a carga for positiva. E eu vou dar com as costas quando a carga for negativa. Então, para usar a regra do tapa, eu vou posicionar o meu dedão no sentido da velocidade e os meus dedos, os outros dedos, no sentido do campo magnético. Aí eu vou dar um tapa. Mas eu posso dar o tapa com a palma ou com as costas. Eu vou dar com a palma quando a carga for positiva. E eu vou dar com as costas quando ela for negativa. Alguma dúvida até aqui, gente? Pode mandar aí se tiver. Que agora eu vou mudar e vou estar mostrando na minha mão. Então, se tiver dúvida aí, pode mandar. Eu vou colocar o microfone aqui no mudo rapidinho e mudar a tela aqui, que eu vou começar a filmar minha mão. Só pra gente entender como é que essa regra funciona. Então, me dá uns 5 minutinhos aí que eu volto. Então, gente, aqui eu vou estar terminando a aula da semana passada, que não deu pra gente terminar por causa dos problemas técnicos. Então, aqui eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai aplicar a regra do tapa. Lembrando que a regra do tapa a gente usa para descobrir o sentido e a direção da força magnética. Tudo bem?
A gente viu lá na aula que a regra do tapa a gente também vai usar a mão direita. Então não confunde a regra da mão direita com a regra do tapa. A regra do tapa a gente também usa a mão direita, mas a gente usa ela de uma forma diferente e é para descobrir a força magnética. Tudo bem? A gente viu lá na aula que o meu dedão, eu vou colocar ele para onde a minha velocidade estiver apontando. Os meus dedos, eu vou colocar eles no sentido que vai estar o meu campo magnético e eu vou dar o tapa. Então, por isso que a minha mão ela tem que ficar aberta assim, tudo bem? E eu vou dar o tapa com a palma se a carga for positiva e com as costas se a carga for negativa. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui um campo magnético e ele está entrando. A gente viu esse símbolo que é de entrando. E vocês estão vendo aqui que eu tenho uma carguinha positiva e ela está sendo lançada para cá. E o vetor velocidade dela também está para a direita, então eu vou aplicar aqui a regra do tapa para descobrir qual que está sendo, para onde que está sendo o sentido e a direção da força magnética, tudo bem? Então eu vou pegar a minha mão direita, então lembra que a regra do tapa também é com a mão direita, o meu dedão vou posicionar para onde está apontando o meu vetor velocidade, também está apontando para lá, então eu vou apontar meu dedão para lá. O meu campo está entrando, então eu vou colocar esses dedos como se eu estivesse entrando dentro do papel, porque o meu campo está entrando. A carga é positiva ou negativa? Ela é positiva, tá vendo? Então eu vou dar o tapa com a minha palma. Então, com isso, a minha carga vai estar recebendo uma força magnética, tá vendo? Para cima. Então, ela vai entrar nesse campo aqui e ela vai estar vindo nessa trajetória, só que na hora que ela entrou nesse campo, ela vai sofrer a ação de uma força magnética, então ela vai ir para cima. Então, ela vai chegar aqui e vai para cima. Só que a carga magnética a carga em um campo magnético, a gente viu lá na aula que pode acontecer duas situações. Ou não vai acontecer nada, quando a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, são paralelos, desculpa, e vai acontecer alguma coisa quando eles são perpendiculares, que é esse caso. Só que a gente viu que quando esse caso acontece, o movimento que a carga descreve dentro do campo magnético é um movimento circular. Então ela vai entrar aqui, ela vai estar sofrendo uma ação de uma força que vai fazer ela ir para cima, beleza? Ela vai para cima, só que ela vai descrever uma trajetória circular. Tudo bem? Vamos ver aqui outro exemplo. Agora que eu tenho uma carga negativa que está vindo para cá, para indo para a direita, e esse é o meu vetor velocidade, eu também tenho um campo entrando. Vamos aplicar a regra do tapa para ela? Então, ó, dedão velocidade, minha velocidade está para cá. Meu campo está, ó, entrando. Só que é uma carga negativa. Então, eu vou dar o tapa para baixo. Então, essa partícula minha, na hora que entrar dentro desse campo, ela vai vir para baixo. Só que a gente viu que vai descrever um movimento circular. Então, ela vem para baixo e desenvolve um movimento circular. Vocês estão vendo que aqui tem um círculo? E esse círculo, por ser um movimento circular, ele tem um raio. Tudo bem? Esse raio, ele pode variar. Ele varia de que jeito? O raio, ele depende da massa da partícula, da velocidade da partícula, dividido pela carga, vezes o campo magnético aqui. Então, esse raio aqui, às vezes ele pode ser menor, pode ser só um círculozinho, ou às vezes pode ser um raio, pode ser fazer um círculo de raio bem maior. Então, vai ser um círculo bem maior. O que vai me ditar isso é exatamente essa fórmula aqui. Por exemplo, tá vendo que a velocidade é diretamente proporcional ao raio? Então, se eu aumento a minha velocidade, eu aumento o meu raio? Então, se essa partícula aqui chegar nesse campo com uma velocidade maior do que essa que eu desenhei, a trajetória que ele vai fazer vai continuar indo para baixo, continuar fazendo círculo, só que vai ser um círculo de raio maior. Então, vai vir aqui e vai fazer um círculozão. Tudo bem? Agora, imagina que essa partícula aqui, ela tem uma carga maior do que essa que eu pus.
A relação entre a carga e o raio é inversamente proporcional. Então, se a minha carga está aumentando, o meu raio vai diminuir. Então, consequentemente, a partícula vai ainda ser negativa, só que a carga dela vai ser maior e ela vai continuar, regra do tapa, vai continuar recebendo uma força magnética para baixo e, consequentemente, então, quando ela entrar nesse campo magnético Bzinho aqui, ela vai ir para baixo, só que se a carga dela é maior, o raio que ela vai fazer é menor. Então, ela vai descrever um movimento circular, só que o raio que ela vai fazer aqui da trajetória é menor. Então, vai ser um círculozinho menor. Então, esse raio, esse círculo que a partícula faz, ela depende de alguns fatores. E isso a gente pode ver pela formulazinha aqui, a dependência de quais fatores. É diretamente proporcional à massa e à velocidade, mas é inversamente proporcional à carga e ao campo. Olha esse outro exemplo aqui, ó, esses outros dois exemplos. Me deu aqui uma carga, não me falou se ela é positiva ou negativa, é exatamente isso que ela quer descobrir. E também está perguntando o que vai acontecer com a energia cinética depois que essa carga entra nesse quadradinho aqui, ó, sendo que esse quadradinho tem um campo entrando. Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regra do tapa para descobrir a carga da partícula. Tudo bem? Olha aqui, ó, minha partícula está indo para baixo, então eu vou apontar meu dedão que vai apontar no mesmo sentido da velocidade. Deixa eu pôr mais aqui no centro. Então, ó, meu dedão está para baixo. O meu campo está como? O meu campo está entrando. Então eu vou pegar esses dedos e vou pôr entrando para a página. Tudo bem? Ó, meu dedão continua apontando lá para baixo, né? Porque minha velocidade está lá. E meus dedos agora estão entrando. Você está vendo que a trajetória que ela está desenhada é porque ela está indo para cá? Então é porque ela recebeu uma força que faz ela vir para cá? Então é porque eu estou dando o meu tapa com a minha palma. Então, essa carguinha está sofrendo uma força magnética para a direita. Então, na hora que eu aplico a regra do tapa aqui, eu estou vendo que eu vou, para ela fazer essa trajetória que está representada no desenho, eu tenho que dar o tapa com a minha palma. E a gente viu que quando eu dou o tapa com a minha palma, é porque essa carga é positiva. Então, nesse exemplo aqui, a carga ela é positiva, tudo bem? E o que acontece com a energia cinética? A gente viu na aula que a energia cinética não vai acontecer nada com ela, ela se mantém constante. Porque o único papel da força magnética aqui é de variar a direção e o sentido do vetor velocidade. Você consegue ver claramente que aqui, ó, meu vetor velocidade, ele está para baixo. Mas nesse caso já aqui, ele estaria indo para cá. Estaria indo para a direita. Tudo bem? Então esse é o único papel da força magnética que a gente vê com a regra do tapa, que é variar a direção e o sentido do vetor velocidade. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma cargazinha aqui, tudo bem? O vetor velocidade dela tá aqui para cima. E ela faz essa trajetória aqui. Só que eu não sei que carga que é. Não sei se é positiva ou negativa. Vou descobrir. E para me descobrir isso, já que me deu velocidade, me deu campo, vou usar a regra do tapa. Lembra aquilo que a gente viu lá na aula? Que se me deu corrente, possivelmente é para mim achar o campo magnético. Aí eu uso a regra da mão direita. Me deu velocidade, me deu campo magnético, é possivelmente para eu achar a força magnética. Para isso eu uso a regra do tapa. Regra da mão direita é para achar campo magnético e regra do tapa é para achar força magnética. Tudo bem? Então eu vou aplicar a regra do tapa aqui, ó. Meu vetor velocidade está para cima, beleza? Eu vou apontar meus dedos para onde está apontando meu campo. Meu campo está entrando. Então, ó, vou pôr meus dedos entrando. Você está vendo que a partícula ela sai daqui e vai para cá? Então é porque eu empurrei ela para lá. Mas se eu empurrei ela para lá é porque foi a força magnética que empurrou ela. Então eu vou ter, para ela fazer essa trajetória, eu tenho que empurrar ela indo para lá. Se eu empurro ela indo para lá é porque eu estou dando tapa com as minhas costas. Se eu dou o tapa com minhas costas, a gente viu que é uma carga negativa. Então essa aqui é uma carga negativa. E o que acontece com a energia cinética?
Nada, ela se mantém constante. Porque o único papel da força magnética é variar o sentido e a velocidade do vetor velocidade. Variar o sentido e a direção do vetor velocidade. Agora, o último exemplo aqui, a gente vai ver a diferença de correntes, quando eu falo corrente, quando eu falo corrente real, tudo bem? Quando lá no exercício estiver falando que é só corrente, é porque é um movimento de prótons, ou seja, carga positiva. E se for uma corrente real, se eu estiver especificando que é corrente real, é porque é um movimento de elétrons, ou seja, carga negativa. Isso aqui é importante porque se for para a gente aplicar a regra do tapa, a gente precisa saber com qual parte que eu vou dar o tapa. Se eu vou dar a parte com a palma sendo positiva ou com as costas sendo negativa. Então aqui, lá em circuito, quando a gente estava aprendendo circuito, a gente viu que a corrente sai do positivo e vai para o negativo. Então ela faz esse movimento aqui. Tudo bem? Mas eu também falei para vocês naquela aula que esse movimento de corrente é uma corrente de prótons. Então essa carga dessa corrente aqui, ela é uma carga positiva. Tudo bem? Se no exercício falar que a corrente é real, é porque é de elétrons, aí eu vou considerar como negativo. Mas no circuito, o movimento que a gente usa do maior para o menor potencial é uma de corrente, só que uma corrente de prótons. Por isso que eu estou considerando carga positiva. Tudo bem? E fala pra mim que eu também tenho esse ímã. Tá vendo esse ímã aqui? O desenho ficou mais ou menos. E fala que aqui eu tenho um polo norte e aqui eu tenho um polo sul. Então eu tenho um campo que a gente viu que o campo sai do norte e entra no sul. Então eu vou ter um campo que vai estar aqui assim, ó. Saindo do norte e indo pro sul. Tudo bem? E a minha corrente, ela vai sair daqui do mais, né? E vai passar, e quando chegar aqui, ela vai estar passando aqui assim, ó. Indo pra direita, né? Tudo bem? Então, esse ali é o meu vetor velocidade. Vou pôr de outra cor. E eu sei que é uma velocidade de uma partícula positiva. Tudo bem? Porque eu estou considerando a corrente, sendo a corrente de prótons, que é que flui naturalmente do positivo para o negativo. E ele quer saber para onde está apontada a força magnética. Então, para isso, eu vou usar a regra do tapa. Me deu velocidade, me deu campo magnético e quer força magnética, usa a regra do tapa. Então, ó, minha velocidade está indo para lá. Tá vendo que o meu campo, como ele sai do norte, vai para o sul, ele está ali assim? Saindo do norte e indo lá para o sul. Vou apontar meus dedos na direção do campo. E é uma carga positiva, não é? Então eu vou dar o tapa com a minha palma. Então a minha carga vai estar indo para cima. Então a minha força magnética aqui nessa carguinha, que é a minha corrente, vai estar indo para cima. Tudo bem? Gente, essa matéria é igual a outra da regra da mão direita. Tem que praticar para vocês entenderem muito bem o que está acontecendo, tudo bem? Se não praticar, não tem jeito. Às vezes vai acabar esquecendo e vai ter que revisar de novo. Então, eu recomendo muito vocês fazerem os exercícios, que eu vou deixar lá essa semana para vocês. E lembra que qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Só me chamar. Beijão, gente!